Efésios, capítulo 1. Vamos ler dos versos 1 até o 14, iniciando aqui uma série de exposições na carta de Paulo aos Efésios. Efésios capítulo 1, versos 1 a 14, assim diz a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção, pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Até aí, meus irmãos, a leitura da palavra de Deus, nessa primeira sessão aqui da carta de Paulo aos Efésios. Efésios é a carta que eu considero a mais completa do Novo Testamento, embora seja uma das mais curtas, não é tão longa quanto Romanos ou quanto as cartas que ele escreveu aos Coríntios. E é a carta onde o apóstolo Paulo trata de maneira mais abrangente dos assuntos relacionados à igreja, a razão da existência da igreja, a razão da existência do próprio mundo. Uma palavra que aparece muitas vezes nessa carta é a palavra nele, no sentido de em Cristo Jesus. Assim, Deus mostra nessa carta qual é o propósito dele, o grande propósito que ele estabeleceu em Cristo, em Jesus. Tem a ver com a razão da criação do mundo, tem a ver com a razão da criação dos homens, dos seres humanos, e com os propósitos que Deus estabeleceu para toda a sua obra. Portanto, nós temos aqui, nessa carta, como em nenhum outro lugar da própria Bíblia, as respostas às principais perguntas da própria existência humana. Quem nós somos? De onde viemos? Para onde vamos? As perguntas que a filosofia, a ciência, o ser humano, de uma forma geral, tem feito ao longo das gerações, ao longo das eras, e dificilmente encontrado as respostas. Aqui nós encontramos as respostas que nos dizem exatamente quem nós somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Portanto, essa carta é a carta paulina em que os propósitos divinos para o mundo
e especialmente para a igreja, ficam mais claros. E hoje eu começo a exposição dessa carta com o objetivo de entender essas coisas, primeiramente a partir da interpretação do texto. Então o objetivo é entender nos versículos em si, nas palavras, nas construções gramaticais que o apóstolo Paulo fez aqui ao escrever essa carta com tantos detalhes, entender originalmente o significado dessas expressões, mas também entender de uma forma mais global, teologicamente, à luz do restante da Bíblia, o que cada uma dessas declarações aqui significam. E por fim, e não menos importante, também entender o que isso significa na prática. Estudar a Bíblia, entender o texto no sentido original, entendê-lo à luz do restante da Bíblia toda, só tem valor, só tem sentido, se isso fizer diferença na nossa vida. O apóstolo Paulo entendia que conhecer a palavra de Deus era e é vital para uma verdadeira vida cristã. Ele não pensava num conhecimento assim só técnico, teórico, num conhecimento que envolvia o coração, ou seja, os sentimentos, as emoções, a mente, ou seja, o entendimento, o intelecto, o raciocínio, e a vontade, ou seja, as obras, o resultado, a prática. Na somatória dessas coisas, ou seja, a nossa mente, o nosso coração e a nossa vontade, submissos à palavra, então algo muito positivo vai ser produzido na nossa vida. Eu vou chamar essa série aqui de estudos na carta aos Efésios de predestinados para a glória. Predestinados para a glória de Deus. Predestinados porque é uma palavra que Paulo usa aqui nessa carta de forma explícita. E para a glória, porque esse é o propósito. O propósito pelo qual Deus nos criou, Deus nos fez. Ele nos fez para a glória dele. O que significa isso? Não diz respeito apenas ao futuro, lá quando nós adentrarmos o reino eterno, a glória. Mas diz respeito também ao presente, à vida cristã. Deus nos destinou para a glória, para uma vida gloriosa. No futuro, mas também no presente. E é isso que nós tentaremos entender ao meditarmos nesses versículos. A carta de Paulo aos Efésios é uma daquelas que são chamadas de epístolas da prisão, ou epístolas do cativeiro. Por quê? Porque ele estava preso quando escreveu a carta. Assim como a carta aos Filipenses, em que ele estava na prisão, e ele escreveu de lá, demonstrando toda a sua alegria no Senhor. Também a carta aos Efésios foi escrita da prisão, provavelmente da prisão romana, em que ele se achava num período da sua vida. E lá dentro da prisão, onde ele ficou alguns anos, nessa prisão, pelo menos 2 anos, ele pôde meditar na grandeza do plano de Deus, na grandeza do projeto de Deus. Talvez na correria diária de Paulo como missionário, plantando igreja aqui, plantando igreja lá, viajando de cidade em cidade, talvez dessa forma ele não tivesse tanto tempo de pensar no todo, de pensar na grandeza do plano de Deus. Mas quando ele foi preso e ficou um bom tempo lá, sem poder fazer outra coisa, sem poder andar, sem poder se locomover, sem poder fazer aquilo que ele sempre fazia, que era pregar o evangelho de cidade em cidade, quer dizer, preso, ele pôde então pensar mais na grandeza do plano de Deus, dos propósitos de Deus. Por isso que essa carta revela tanto isso.
a grandiosidade dos propósitos, dos planos de Deus. E esse texto que nós lemos nesta manhã é um dos grandes tesouros do Novo Testamento, um dos grandes tesouros que Deus deixou para a sua igreja. Um texto, meus irmãos, que muitos temem, que muitos, quando leem essa passagem, se sentem desconfortáveis. Um certo desconforto é natural gerar em qualquer um, por causa das palavras usadas: predestinados, eleitos. Essas palavras, há séculos, geram desconforto em muitos ouvintes. Estou falando de ouvintes cristãos, crentes, que quando leem essa passagem se sentem assim, como que vou dizer, desconfortáveis, e ficam pensando: mas será mesmo? Será que é verdade? Será que Deus escolheu pessoas antes da fundação do mundo para serem salvas? Será que Ele predestinou algumas, mas não predestinou outras? Um texto que gera um desconforto em muitas pessoas. Eu posso dizer que muitos não querem acreditar nas palavras que estão aqui registradas. Pensam talvez que essas palavras possam diminuir a justiça de Deus. Perguntam: mas é justo? Será que é justo que Deus tenha escolhido alguns e não escolhido outros? Será que é justo? Mas deixa eu falar algo muito sério com relação a esta passagem. Sim, ela fala com todas as letras que Deus escolheu alguns, que Deus predestinou alguns. Mas ao invés de nós lermos isso e ficarmos pensando: será que é justo? Devíamos pensar assim: quão grandioso é esse Deus! Quão glorioso é esse Deus! Porque o propósito dessa passagem é justamente produzir isso em nós. Sabe, mais ou menos aquele sentimento que teve Moisés, quando pela primeira vez contemplou algo da glória de Deus, lá naquela sarça, que ardia, o texto diz, porém não se consumia. E então Moisés se aproxima, temeroso, e Deus diz: tira as sandálias dos seus pés. Moisés nem sequer queria muito olhar para aquela sarça que ardia. No entanto, ele não podia ir embora. Ele precisava entender, ele precisava compreender, ele precisava conhecer aquele Deus incompreensível sob muitos aspectos, glorioso demais para ser compreendido, para ser entendido. Mas ele devia admirá-lo, ele devia adorá-lo. Talvez nós nunca iremos compreender plenamente o que está registrado aqui nesse texto. Mas não podemos deixar de fazer uma coisa: adorar a Deus, glorificá-lo por sua grandeza, por seu poder, por seus gloriosos propósitos. Aqui aprendemos, meus irmãos, que o Deus que se revela nas Escrituras é um Deus glorioso. Não é um Deus pequeno, não é um Deus limitado, não é um Deus manipulável, que nós mesmos podemos manipulá-lo de alguma maneira. É um Deus glorioso, grandioso, soberano. Mas aprendemos também que a vida que Ele predestinou para nós é também uma vida gloriosa. A vida que Ele predestinou para nós é também uma vida gloriosa, como Ele próprio é. Há 4 ensinamentos sobre predestinação
que aparecem nesta passagem. Esses 4 ensinamentos eu quero meditar com os irmãos nesta manhã. O primeiro ensinamento que essa passagem descreve é que tudo isso, predestinação, escolha, eleição da parte de Deus, tem a ver com a Trindade como um todo. A Trindade como um todo. Mas mais especificamente com a segunda pessoa da Trindade, Jesus Cristo. Veja que no versículo 3 Paulo diz assim: bendito o Deus e Pai. Ele faz aqui uma menção ao Pai, a primeira pessoa da Trindade, e diz que esse Pai, que nos tem abençoado em Jesus, com toda a sorte, todo tipo de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, esse Pai nos escolheu. A escolha, tecnicamente, pertence mais à pessoa do Pai. Mas observe que o texto diz que esse Pai nos escolheu no Filho, em Cristo. Cristo é o mediador da escolha divina. Deus nos escolhe em Cristo, e então esse Cristo, que é chamado aqui de o amado, no versículo 6, o amado de Deus, vem e realiza a redenção por aqueles que foram escolhidos. Por isso, os versículos aí do meio do texto fazem menção à pessoa do Filho. E terminam, a partir do versículo 13, mencionando a pessoa do Espírito Santo. Quando diz assim, que esse Espírito Santo veio selar aqueles que creram na palavra da verdade. Portanto, a eleição, a escolha divina é uma obra da Trindade. A Trindade como um todo age, trabalha para o bem do seu povo. Que privilégio supremo é esse? Compreender que a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, agem desde antes da fundação do mundo, planejando, executando e concluindo a obra da salvação individual de cada crente. A Trindade atua para a salvação da igreja. Mas como eu disse, tem a ver com a Trindade inteira, mas mais especificamente com a pessoa do Filho, com a pessoa de Cristo. Porque essa é a passagem, os versículos 3 ao 14, provavelmente de toda a Bíblia, onde mais se faz menção da pessoa de Jesus Cristo. São pelo menos 12 menções diretas, através das palavras nele, em Cristo, através de Cristo, em Jesus. Se você observar, praticamente não passa um único versículo sem que tenha pelo menos alguma informação ou alguma relação com a pessoa de Jesus. Então nós precisamos entender que lá antes da fundação do mundo, antes de Deus criar o mundo, a Trindade, vamos ilustrar da seguinte maneira: a Trindade estava reunida. Vamos ilustrar da seguinte maneira, isso é só uma ilustração. A Trindade estava reunida, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, planejando o futuro, planejando a obra que iriam fazer, a criação do mundo, a criação do ser humano, os propósitos. Observe que o nosso Deus não é um Deus de improvisos, não é um Deus de malabarismos, é um Deus de projetos, um Deus de planos. Lá estava a Trindade planejando, e então, nesse conselho secreto da Trindade, Deus decretou algumas coisas. Primeiro, ele decretou criar o mundo, criar a terra, criar os seres humanos, fazer o homem à sua imagem e semelhança. Esse foi o primeiro decreto da Trindade. Em segundo lugar, por uma razão até certo ponto misteriosa, Deus decretou deixar o ser humano que ele iria criar
pecar. Observe, Deus poderia impedir isso. Na sua soberania, Ele poderia impedir. Mas Ele decretou permitir. Observe, Ele não decretou que o homem caísse. Deus não é o autor do pecado. Deus não é o autor do mal. Mas Deus decretou que o ser humano pudesse fazer uso da sua liberdade, aquilo que a gente chama de livre-arbítrio. Característica que apenas Adão e Eva possuíam, livre-arbítrio, que é a capacidade de escolher ao contrário à sua natureza. Sendo pessoas boas, puras, perfeitas, podiam escolher o que era contrário a isso, o mal, a queda, o pecado. E Deus determinou, Deus decretou permitir que eles pecassem, como de fato eles pecaram. Então Deus decretou em terceiro lugar, e aqui eu estou seguindo mais ou menos aquilo que a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster, estabelece. Decretou em terceiro lugar, escolher, predestinar um povo de toda essa humanidade que cairia, que pecaria, que se tornaria corrupta. Ele decretou escolher um povo dessa humanidade, predestinou esse povo em Jesus Cristo, na segunda pessoa que já estava predestinada para encarnar-se, e nascer, e viver, e morrer pelos pecados. Então ele decidiu escolher um povo em Cristo. Por isso que a expressão diz assim, verso 4, assim como nos escolheu nele. Deus não nos escolheu por nós mesmos, individualmente apenas. Sim, somos indivíduos, mas indivíduos escolhidos nele, em Jesus Cristo. Nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Depois, o versículo 5 diz, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Portanto, a participação da segunda pessoa da Trindade é essencial nessa questão da escolha de Deus, da predestinação. Porque nós fomos escolhidos em Cristo e para Cristo. E o que significa dizer isso? Significa que essa mesma Trindade determinou, antes da fundação do mundo, que a segunda pessoa, o Filho eterno e bendito, se tornaria um homem. Viveria aqui, no meio dos homens, experimentando tudo aquilo que os homens experimentam, menos a queda, menos o pecado. Para que, por fim, esse homem, que é também Deus, o Deus encarnado, realizasse uma obra perfeita de salvação. Por isso o texto diz aqui no versículo 7, no qual temos, esse Jesus, a redenção. Redenção que é feita pelo seu sangue. Redenção pelo seu sangue. Sangue precisou ser derramado para que nossos pecados fossem perdoados. E esse sangue foi predestinado por Deus antes da fundação do mundo. Pelo seu sangue, a remissão dos pecados. Remissão quer dizer retirar totalmente, pagar a conta de uma forma absoluta, definitiva, dos nossos pecados. E quando Cristo, então, diz os versículos 9 e 10, quando Cristo, então, se elevou da terra, lá naquela cruz, quando ele ficou pendurado naquele madeiro, naquela cruz de madeira, então Deus, diz o versículo 9, desvendou, revelou ao mundo, manifestou à humanidade o mistério da sua vontade.
segundo o seu beneplácito. Beneplácito quer dizer sua vontade secreta, sua vontade, aquilo que o agrada, o beneplácito, o plano, o propósito agradável de Deus, que Ele propusera em Cristo, de fazer convergir nele, em Cristo, naquela data específica, diz, na dispensação da plenitude dos tempos, na data específica. Que dia? Não sabemos, né? Uma sexta-feira, chamada hoje de Santa, uma sexta-feira, e algum dia, por volta do ano 30 da era cristã, ninguém sabe exatamente o ano e nem o dia, só sabe-se que é uma sexta. Uma sexta-feira daquela época, daquele período, quando o Filho de Deus se elevou sobre o madeiro e ficou como que assim, digamos, separado da terra e do céu. Ele não está mais nem na terra e também não está no céu, ele está suspenso num ponto intermediário entre os dois lugares. Quando ele está ali, nesse ponto suspenso, intermediário entre esses dois lugares, ele está unindo esses dois lugares. É isso que o texto diz, de fazer convergir nele, juntar-se nele, na dispensação da plenitude dos tempos, lá na sexta-feira que Deus destinou todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ou seja, a separação que havia entre céus e terra, a impossibilidade do ser humano de poder ir até Deus, é removida pela aproximação desses dois lugares. Ao ponto de que chegará o dia, como nós lemos no final do livro de Apocalipse, quando então João diz assim: vi novo céu e nova terra, sem mais qualquer separação entre esses dois lugares, em perfeita harmonia e relacionamento. O novo céu e a nova terra não são lugares separados, são lugares unidos, um só lugar, que convergiram, os dois lugares convergiram na pessoa de Jesus Cristo. Aqui Deus revelou a glória do seu propósito eterno, a glória dos seus planos perfeitos. Ele quer que nós nos admiremos disso. Mas para que esse plano seja de fato perfeito, pessoas têm que ser salvas. Já imaginou Jesus Cristo fazer tudo isso, morrer na cruz, unir os céus e a terra, e ninguém, no final, ser beneficiado disso, ninguém ser salvo? Então, para garantir, para ter certeza absoluta de que seriam salvos, Deus predestinou indivíduos, pessoas, destinou pessoas para que se tornassem salvos. Por isso, o segundo ensinamento dessa passagem é que Deus escolheu homens e mulheres, pessoas que não mereciam nada disso, mas Ele as escolheu para serem salvas em Cristo. É isso que a passagem diz aí, veja no versículo 4 outra vez: nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Escolheu para sermos irrepreensíveis perante Ele. Essas duas palavras, santos, sem pecados. Irrepreensíveis, sem repreensão, sem reprimenda, sem censura. É óbvio que isso não é o nosso estado atual. Nós não somos perfeitamente santos, somos pecadores. Nós não somos irrepreensíveis. Merecemos muitas vezes na vida sermos repreendidos pelos nossos erros. Mas Deus nos predestinou para que sejamos isso. E seremos lá na glória eterna. Mas temos que começar a ser agora também. Predestinados para serem santos.
predestinados para serem irrepreensíveis. E o versículo 5 diz algo ainda mais extraordinário, ainda mais admirável sobre todos os aspectos, porque diz assim: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Quis nos incluir na sua família. Que família? O que é a família de Deus? Pai, Filho, Espírito Santo. Esse é o núcleo mais básico que existe da palavra família. Nós que não podíamos fazer parte disso pelos nossos pecados, fomos predestinados para sermos adotados nessa família, para sermos filhos. Por isso, queridos, Deus escolheu pessoas, indivíduos que não mereciam absolutamente nada das coisas. Uma pessoa que crê na eleição, que crê na predestinação e entende de fato essa doutrina, nunca se sentirá orgulhoso, nunca se sentirá soberbo, superior aos outros, pensando: eu sou escolhido, você não é. Aliás, se esse sentimento existir, está aí uma boa dica de que não há verdadeiro escolhido nesse caso. Porque aquele que é eleito sabe que é eleito apesar de si mesmo. É escolhido apesar dos seus pecados, apesar das suas falhas, apesar das suas limitações. Porque na verdade é escolhido em Jesus, o digno é Cristo, não sou eu. O que merece recompensa é Cristo, não sou eu. Só ganho alguma coisa porque eu fui incluído na pessoa de Jesus Cristo. O terceiro grande ensinamento dessa passagem, meus queridos, é que Deus fez tudo isso. Planejou, a Trindade planejou. Escolheu pessoas para garantir que esse plano não fracassasse. Mas fez tudo isso para a revelação da glória dele mesmo. Repetidamente, até incansavelmente, Paulo diz isso nessa passagem. Veja o versículo 6. Para o louvor da glória de sua graça. Veja o versículo 11 e o versículo 12. Ele fala: nele digo, no qual fomos também feitos herança. Verso 12. A fim de sermos para louvor da sua glória. E o final do versículo 14, outra vez, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Aquelas pessoas que temem, repudiam o que está escrito nesse texto, na verdade, estão roubando a glória de Deus. Estão minimizando a glória de Deus. Porque 3 vezes nessa passagem ele diz que fez tudo isso, que está fazendo tudo isso para revelar a glória dele mesmo. Não a nossa glória, mas a glória dele. O seu plano, o seu projeto, a sua escolha, predestinação existe, é para o louvor da sua glória. Nós glorificamos mais a Deus quando reconhecemos isso. E menos quando questionamos. Se você ler os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, você vê que Paulo está tratando o mesmo assunto lá. Por que Deus escolheu Jacó e não escolheu Esaú? As perguntas que o próprio Paulo percebe, ele diz: você vai me dizer então, é justo? Paulo diz: sim. Deus usa a misericórdia dele como ele quer. Aí Paulo diz: mas você não está convencido ainda, né? Você vai perguntar para mim, então por que Deus se queixa de alguma coisa? Quem jamais resistiu à sua vontade?
Aí Paulo diz, e quem é o homem para discutir com Deus? Pode o vaso brigar com o oleiro? O fato, meus irmãos, é que se você chegar ao final do capítulo 11 de Romanos, Paulo encerra toda a discussão a respeito da predestinação, da eleição, dizendo assim, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria. E ele vai descrevendo, porque Deus é glorioso, seus caminhos são insondáveis, são inescrutáveis. E ele conclui dizendo assim, a Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Os nossos queridos irmãos que têm dificuldade em aceitar o que está escrito nesse texto, na verdade, têm dificuldade em aceitar o quanto Deus é glorioso. O quanto Deus é glorioso. Porque talvez imaginem, visualizem um Deus menor, mais limitado. Você já imaginou se Deus não tivesse planos? Se Deus não tivesse propósitos? Que tal você se tornar um arquiteto e resolve construir um prédio, mas não faz planta nenhuma, não faz planta, não faz desenho, não planeja, não calcula, vai fazendo. Constrói um puxadinho aqui, um puxadinho lá, levanta aqui, levanta ali. Ah, faltou tijolo, compra. Na base do improviso. Pergunto para você, ao final, sairá uma obra gloriosa? Vai sair alguma coisa, vai sair alguma coisa. Mas sairá uma obra gloriosa? Uma obra gloriosa precisa de planejamento. Nosso Deus não é um Deus de improvisos. Alguns irmãos tentam explicar o que está escrito aqui, dizendo assim, não, Deus apenas previu. Ele previu o futuro, ele consegue enxergar lá na frente. Então, como ele sabia quais eram as pessoas que haveriam de crer e as pessoas que não haveriam de crer, com base nisso, somente na sua presciência, porque Deus conhece o futuro, somente na sua presciência. Então, com base nisso, ele disse, você está escolhido. Você também eu predestinei. É mais ou menos assim, sabe? Mais ou menos assim. A pessoa que vai votar na eleição, vai ter a eleição agora, né? E aí, ela vai lá e vê as pesquisas. Fulano está na frente. E eu não estou fazendo aqui campanha para ninguém, por favor. Fulano está na frente ou está atrás, aí ele diz assim, então vou votar na frente. Na verdade, você não escolheu ninguém, você foi com a maioria, você simplesmente viu que alguma coisa ia acontecer e disse, é esse aí que vai ser escolhido. Se Deus tivesse apenas visualizado o futuro, e porque Ele é presciente mesmo, porque Ele é onisciente mesmo, Ele apenas soubesse, tudo bem? E aí dissesse, você está escolhido, então Deus não estava escolhendo ninguém. Deus estava dizendo assim, você se escolheu, e eu concordo. Só isso. É uma mera constatação, mas não, esses termos usados aqui seriam totalmente impróprios então. Esses termos usados aqui, predestinou, escolheu para a sua glória, esses termos aqui tinham que ser riscados da palavra de Deus. Mas veja até onde vai essa indisposição em deixar Deus ser Deus. Eu vou chamar dessa maneira. Veja até onde vai a indisposição em deixar Deus ser Deus. Que então um grupo foi mais longe ainda, um grupo foi mais longe do que isso. Porque aqueles que dizem que Deus apenas previu o futuro, são chamados geralmente de arminianos. São nossos irmãos em Cristo, vamos para o céu, para o mesmo lugar. Mas eles têm dificuldade com a glória de Deus. Eles têm dificuldade em ver a glória de Deus. Verão depois. Talvez se admirarão ainda mais. Mas veja onde foi a indisposição com a glória de Deus num outro grupo, que sai desse entendimento arminiano, certo?
e que vai dizer assim: não, Deus nem sequer conhece o futuro. Deus nem sequer sabe o que vai acontecer amanhã. Porque Ele abriu mão de conhecer o futuro. Aí está o malabarista. Aí está o que está fazendo puxadinhos. Não planejou nada. Não sabe sequer o que vai acontecer amanhã. Ele está improvisando. Que obra gloriosa pode chegar nisso? Essa é a chamada de teologia relacional, ou teísmo aberto. Tem defensores, muito próximos aqui em São Paulo, defensores dessas teorias. Deus não conhece o futuro. Abriu mão de conhecer. Como eu posso confiar num Deus que é tão limitado quanto eu? Como é que eu posso confiar num Deus que sabe o que vai acontecer amanhã? E basta eu não saber. Aí na hora eu falo: e agora Deus me ajude? Deus diz: não sei, meu filho. O que vai acontecer? Eu falo: não sei também. Estou igual a você. Só falta Deus dizer assim: e agora, meu Deus? Não tem jeito. Não dá para crer, não dá para confiar em alguém que não tem as coisas sob o seu controle. Se Deus não tem as coisas sob o seu controle, se Ele não está aqui pilotando, se Ele não tem as rédeas do mundo e do destino nas suas mãos, quem tem? O diabo? O acaso? Algum desses vai ter que ter. Ou então eu mesmo. Piorou tudo. Deus revela sua grandeza, revela sua glória, ao mostrar que Ele tem decretos, que nada foge ao seu controle. Mas finalmente, meus irmãos, em quarto lugar, essa passagem nos ensina, e aí vem os versículos 13 e 14 aqui dizendo isso, que todo esse projeto, todo esse plano glorioso, precisa se tornar concreto na minha vida. E se torna concreto na minha vida, o texto diz: quando eu ouço a palavra da verdade, diz em verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, quando eu ouço isso, o evangelho da vossa salvação, a verdadeira mensagem da cruz, a verdadeira mensagem do sangue de Cristo Jesus que redime pecadores, quando eu ouço essa mensagem e quando eu creio, diz o verso, tendo nele também crido, quando eu creio nesta palavra, nesta mensagem, então acontece uma obra da graça de Deus em minha vida, que é o selo do Espírito Santo, que é o batismo com o Espírito Santo. Ele diz: ouviram a verdade, o Evangelho, creram nessa palavra, creram nesse Evangelho, foram selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da propriedade de Deus em louvor da sua glória. Ou seja, não adianta isso ser teoria, não adianta eu saber essas coisas e até mesmo me admirar diante da grandeza dos propósitos soberanos de Deus, se esses propósitos soberanos de Deus não estão sendo concretos na minha vida, através da conversão e através da obra do Espírito Santo de Deus em mim. E olha que presente, olha que dom que Ele nos dá, o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. A segunda, a primeira nos escolheu, a segunda foi o instrumento da escolha, e quem executou a salvação lá no Calvário, unindo terra e céus, rompendo as barreiras de separação. E a terceira, o Espírito Santo, vem morar, habitar, me tornar um templo
da sua santa presença. Essa habitação, esse selo, esse penhor, uma garantia, Deus dizendo assim, quer ter certeza de que eu vou terminar a obra que comecei em você? Está aqui a minha garantia, o próprio Espírito Santo. Está aqui o meu penhor, o próprio Espírito Santo morando, vivendo em nós e nos ajudando a experimentar no presente a glória que Ele prometeu para nós. Isso vai ficar mais claro hoje à noite, quando eu falar do restante aqui dos versículos 15 em diante, mostrando como tudo isso, todo esse propósito glorioso se torna então prático no dia a dia dos crentes. Por isso não vou me alongar muito aqui, até porque meu tempo, meu horário já acabou. Finalizando, meus queridos, como saber que eu sou um escolhido? Como saber que eu sou um eleito de Deus? Então, eu vou te ajudar a fazer aqui 5 perguntas para você mesmo. Só vou fazer as perguntas, não vou dar as respostas são suas. 5 perguntas para você fazer para si mesmo. E o resultado dessas perguntas os resultados dirão se você pode se considerar um escolhido ou não. Em primeiro lugar, pergunte para si mesmo, tenho consciência de que não mereço nada disso? Tenho consciência de que tudo isso é apesar de mim? Não mereço absolutamente nada disso. Segunda pergunta, creio em Cristo? No sangue dele lá derramado na cruz é precioso para mim, esse sangue é precioso para mim. Creio nesse Cristo, creio nesse Jesus que foi levantado no Calvário por minha culpa e para me salvar. Em terceiro lugar, sinto que sou um filho de Deus. Tendo o Espírito Santo vindo morar dentro de mim, naturalmente ele diz lá dentro do meu coração, você é um filho de Deus. Aquilo que os teólogos reformados chamam de o testemunho interno do Espírito Santo. Sinto no meu coração que eu sou um filho de Deus? Não se perca nas contas, quarta pergunta. Eu fui predestinado para ser santo, para ser irrepreensível. Então, existe santidade na minha vida? Deus está mudando o meu caráter, mudando minhas obras, mudando meus atos, mudando meus pensamentos. Existe santidade na minha vida? E finalmente essa engloba todas as anteriores. A última pergunta é, vivo, amo, desejo a glória de Deus? Vivo para a glória de Deus? Fomos predestinados para a glória. Precisamos viver para a glória de Deus.